Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus, Mateus 6,31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos em pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontamos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte. E se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de colocá-las em prática em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Nós temos falado a respeito das tramas que a espiritualidade da sombra nos proporciona. Está no livro Trilhas da Libertação, psicografia do Divaldo, pelo espírito Filomeno de Miranda. Falamos muito sobre o sexo, falamos um pouco sobre o narcisismo na semana passada. E sobre o narcisismo, que a gente conversou, ficou bem explicado que ele tem uma distorção da sua autoimagem e uma necessidade doentia, sabe, de admiração. Esse é o maior problema do narcisismo. Então, tudo aquilo que te foge daquela imagem objetiva e subjetiva que você tem de você mesmo, e você foge da realidade distorcendo isso. E quando você gosta de ser admirado dessas falsas imagens que você tem, isso é um narcisismo. Eu não estou falando de transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista é uma causa à parte. O nome já diz, é um transtorno de personalidade. Eu estou falando de que a gente chama de ideias, de imagens, de atitudes que contêm esse componente narcisista, sem ser o traço de personalidade. Apenas, como a gente diz, alguns reflexos dessa personalidade. É por isso que eu trouxe alguns exemplos para a gente ver hoje aqui. Porque quando a gente fala de narcisismo do ponto de vista físico, a coisa não fica muito difícil de se perceber. Basta você saber que todo vício que você tem é um narcisismo físico. Você corrompe seu sistema de recompensa para ter um prazer doentio através do seu corpo, de uma imagem que te foge da realidade. Então, aquela pessoa que tem ideias de perfeições do seu corpo físico, ideias de simetrias doentias, ideias de determinadas colorações, não só da pele, mas dos olhos, ideias de, como eu dei o exemplo a semana passada, de tatuagem, entende? Ideias que você tem de cirurgias e cirurgias corretivas, que você olha e não vê de onde a pessoa quer tanto corrigir. Entende? Isso aí não é difícil, entende? Você saber que uma pessoa que fuma é narcisista, que bebe é narcisista, não tem dificuldade. O problema é quando a gente começa a falar de narcisismo moral. E é aqui que eu vou falar um pouco hoje, pelo menos para ver se a coisa fica mais clara e se existe um entendimento melhor do ponto de vista moral como esse narcisismo. A definição de narcisismo moral, ele foi feito na década de 1950 e 1960 por um psicanalista, sabe? E ele trouxe essa definição para nós, que eu trouxe aqui para vocês. Ele diz o seguinte: é uma postura de suposta virtude,
abnegação ou pureza ética, para obter uma falsa superioridade e, assim, poder invalidar ou julgar os outros. Então, a pessoa mostra uma suposta virtude nas suas atitudes, no seu comportamento. Ele quer demonstrar para o outro que ele é uma pessoa abnegada, porque a abnegação é algo que chama a atenção muito das pessoas. Ele usa de princípios que fala de pureza ética, mas isso que ele está usando é para dar uma falsa imagem dele, para que diante dessa falsa imagem ele possa querer invalidar as outras pessoas, julgar os outros e se sobressair em cima deles. É isso que se chama de narcisismo moral. Então, eu trouxe 4 exemplos para que vocês tenham uma noção de como isso se processa. A primeira deles, a gente chama isso de falso moralismo. Usa regras que, no fundo, não aceita para se mostrar superior. Então, ele mostra no seu comportamento uma maneira de agir que vai contra a sua intimidade, mas apenas para se mostrar superior com aquilo que ele sabe que tem valor moral. Às vezes, você pode até dizer que é difícil analisar uma pessoa que assim procede, mas não é. Jesus foi muito taxativo nisso. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Então, a pessoa quando quer se mostrar em atitude virtuosa no seu moralismo, e você veja aquela pessoa no contexto em que ela vive, não só naquilo que ela está mostrando, mas analisa ela com ela mesma, como é que ela se cuida, como é que ela lida com o corpo dela, analisa ela com seu cônjuge, analisa ela com seus filhos, com a sua família, analisa ela no seu comportamento com seus familiares, analisa depois no contexto social, não só naquilo que ele está se mostrando, porque aquele que é bom e quer ser bom, ele vai trabalhar para ser bom em tudo. Ele vai ser bom dele para com ele mesmo, com os cuidados que ele está tendo com o corpo dele, com o respeito que ele está tendo com o corpo dele. Ele vai estar sendo bom dele para com seu cônjuge, fazendo o bem do seu companheiro ou da sua companheira. Ele vai estar sendo bom com seus filhos, com seus pais, com os familiares, com as pessoas que moram sob o seu mesmo teto. Ele vai estar sendo bom com seus familiares mais distantes, sendo prestativo, honesto, leal, sendo solidário. Ele vai estar sendo bom no seu trabalho, aqui onde ele está, ou no seu emprego, no contato que ele tem nos outros departamentos da sociedade. A pessoa que é narcisista, e narcisista moral, com falso moralismo, se ele conseguisse mostrar esse falso moralismo em todos os setores da vida, ele não seria um falso moralista. Ele seria uma pessoa boa. Mas por ser falso moralista, ele mostra naquilo que ele quer, que é interesse dele para chamar a atenção. Porque nos outros departamentos da vida, ele mostra na sua intimidade quem ele é. Não consegue se esconder de tudo nem de todos ao mesmo tempo. Do mesmo modo, é nesse exemplo que chama de superioridade ética, em que ele declara-se mais puro e correto do que os outros. É muito interessante que o narcisista, ele gosta muito de falar com os outros, iniciando com o pronome eu. Eu sou assim. Eu faço assim. O meu modo é desse jeito.
ele enaltece suas qualidades éticas, para que em cima dessas qualidades éticas, que são louvadas por todos, ele depois mostre as garras dele por fora. Então, declara-se, ele se autodeclara mais correto e mais puro do que os outros. Ele tanto é falso no comportamento, com as regras que ele quer mostrar para os outros, como ele também vai muito falar do eu. Ele não sabe, muitas vezes, dizer nós. É difícil, às vezes, dizer nós, sabe? Então, a gente sabe quando está conversando com uma pessoa, porque ela fala muito dela para se exaltar, para chamar a atenção. Então, você já fica meio de orelha em pé com uma pessoa desse jeito. Porque quem é bom não quer mostrar que é bom. A virtude, ela se esconde dela mesma. Aquele que quer mostrar que é virtuoso, já está faltando com a virtude, e ele está faltando com a humildade. Então, aquele que é humilde, não fica falando eu para enaltecer suas qualidades. Outra coisa interessante é a renúncia defensiva. Sacrifica-se não para ajudar, mas para se mostrar superior. Quando vai fazer alguma coisa em benefício do outro, ele não está visando realmente suprir a necessidade e o alívio, levar consolação para aquela criatura. Não. Ele quer ele quer, na verdade, é mostrar que ele está fazendo alguma coisa. O objetivo não é o outro. O objetivo é ele se elevar. Entende? Então, são pessoas que gostam de fazer caridade. Eu faço caridade com meus pobres. Dou tantas sopas. Levo tantos cobertores. Dou tantas cestas básicas. Está entendendo como que é a coisa? Eu me sacrifico, tiro do que era para mim para dar para os outros. Quem é bom, quem ajuda, não fica falando dos sacrifícios que faz, mas visa única e exclusivamente suprir a necessidade daquele que está passando por dificuldade. Outra coisa interessante, e essa aqui eu acho que é das piores, sabe? É a invalidade alheia. Ele desqualifica os outros para se exaltar e corrigi-los. A pessoa está até fazendo a coisa certa, sabe? O outro está até se esforçando para desempenhar algo nobre, para trabalhar a virtude. Ele faz questão de quebrar a virtude do outro, para quebrando a virtude do outro, ele possa se exaltar. Isso a gente encontra em demasia. E se vocês quiserem ver o absurdo disso abundar hoje em dia, a política está aí para mostrar isso para vocês. Tem gente que não mostra qualidades boas do que quer fazer, mas faz questão de desqualificar ao máximo o outro. Porque quanto mais desqualificado o outro tiver, melhor vai ser para ele. É assim que as pessoas que têm esse narcisismo moral vivem. Então, trouxe 4 exemplos que fica mais fácil de você entender quando a gente falar sobre narcisismo. Porque depois do sexo, ela é a segunda legítima verdade em escala de influenciação que as sombras usam sobre nós. E eu falo para vocês, se você for analisar de uma maneira mais profunda a coisa, essa é a pior de todas. Porque sexo, alguém tem que estar envolvido contigo diretamente. As outras duas, poder e dinheiro, também é a mesma coisa. Mas o narcisismo, ele é um processo que começa de você com você mesmo, com suas ideias, e que você vai estar aceitando
essas ideias negativas que a sombra está trazendo para você e te tirar do caminho do bem. Daí a importância do espírita, sabendo que ele não é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, ele é mais comprometido do que todos os outros, por isso que somos trabalhadores da última hora. Quer dizer que nós já corrompemos os 10 mandamentos, nós já jogamos de ladeira abaixo aquilo que Jesus nos trouxe e estamos agora com a doutrina espírita no último suspiro nosso. Então, nós somos mais comprometidos do que os outros. Então, essas 4 legítimas verdades, como você vai ler no livro, ela deve ser aplicada, acima de tudo, para nós espíritas. Então, entenda que nós temos falhas nesses 4 departamentos da vida. E mesmo que você não tenha uma delas tão evidente, as outras, elas vão vir à tona quando você cai em uma delas. Você vai ver como ele fala isso para nós no final. Então, analise o seu procedimento. Trabalhe a sua inteligência emocional, de acordo com os princípios que a própria doutrina trouxe para a gente, através de Santo Agostinho, quando nos orientou a praticar o autoconhecimento. E ele explica direitinho todas as fases da inteligência emocional que hoje em dia a ciência descreve. Praticar o autoconhecimento para reconhecer seus maus pendores. Saber e reconhecer seus problemas, para que você se controle no dia seguinte e não torne a cometer esses mesmos problemas. E se controlando, você tem uma atitude consciente, fazendo realmente o que é nobre, corrigindo aquilo errado que você fez, para que você se torne uma pessoa melhor, e se tornando melhor, você consiga ter relacionamentos mais edificantes na sua vida. São essas 4 fases da inteligência emocional. Vão. Porque as pessoas que fazem memória são jovens, elas é errado. É errado. A casa não é dela, é da família. Então é nossa casa. Entende? O trabalho dele é o meio de subsistência dele, não só para ele, mas para a família dele. Então o trabalho também tem os filhos ali envolvidos. É nosso trabalho, nossa subsistência que a gente tem que ver. Toda vez a gente tem que abolir um pouco esse eu. Diga eu quando você for criticar suas atitudes. Diga eu quando você for praticar o autoconhecimento. Aí você tem todo o direito de dizer eu, porque é a tua conduta que você está analisando. Fora isso, entenda, o homem é um ser social por excelência, quer dizer, ele nunca vai viver sozinho. Sempre tem alguma coisa junto com ele de outro irmão. Então é nós. A única coisa que tem eu por exclusividade e que depende só de mim é a minha conduta. O resto tem tudo nós. O resto tem sempre a participação de alguém a mais. Entende? Então a gente tem essa maneira egoísta de viver. Não é só você que fala isso não, Mauro. Isso também acontece comigo, acontece com todo mundo. Por isso que a gente está no planeta de provas e expiações. É por isso que eu falei para vocês, nós somos os mais comprometidos. Os outros ainda estão em fases evolutivas. Eu estou falando do relacionamento com Deus, né? De ter um entendimento dos 10 mandamentos, de ter um entendimento com Jesus. Eles ainda não têm a maturidade suficiente para ter um entendimento da doutrina espírita.
Eles ainda têm fases de aprender. Eles não são trabalhadores de última hora. Entende como que é a coisa? Então, eles são desse jeito e estão aprendendo, tendo mais chances do que nós, porque nós já desperdiçamos as nossas. Então, a gente precisa apagar um pouco o eu. A gente precisa entender que, quando eu digo eu, tem pelo menos 4 espíritos desencarnados do meu lado. Essa é a população de espírito desencarnado para encarnado. Mesmo você sozinho, sem ter mais nenhum encarnado, tem no mínimo 4 desencarnados do teu lado. Então, mesmo assim, você não pode dizer eu. Você veja, por exemplo, eu vou te dar um exemplo disso aí. No livro Sexo e Destino de André Luiz, a Marita está chorando no quarto depois de sofrer uma agressão do seu pai, que havia se declarado para ela. E André Luiz está lá para ajudá-la junto com o Félix. E o Félix pergunta, e André Luiz querendo entender melhor o caso, né? E o Félix querendo fazer uma catarse da energia negativa que ela estava deixando influenciar, pede para que o André Luiz converse com ela. E André Luiz conversa. E ele diz, como foi tua infância? E ela começa a lembrar. Na minha infância aconteceu isso, assim, assim, assado. E à medida que ela vai pensando, o André Luiz vai escutando ela falar. E depois, em tal idade? Ela, pois é, com tal idade. E ela achava que estava falando com ela sozinha. E ela descreve toda a vida dela. A gente nunca está sozinho. Nunca existe só eu. A única vez que existe só eu é na tua conduta e na análise que você faz de você consigo mesmo. O resto, esquece um pouco eu e olha quem está do teu lado, para ver se você tem realmente condição de dizer eu faço isso, eu vivo aquilo, ou aquilo é meu, ou aquilo é de fulano. Mas, por exemplo, antigamente, uns tempos atrás, tinha família que tinha 8 filhos, 10 filhos, 12, né? Hoje em dia é 2, 1, 3 no máximo. Você entende como que a gente está ligado? Você entende, né? Dá para entender? Não entender. Isso faz parte da nossa evolução. A gente tem que entender a humanidade como um todo e os graus evolutivos que ela está passando. A gente não pode querer comparar e querer que a conduta de hoje seja igual à conduta de 100 anos atrás ou de 60 anos atrás. Muitas coisas aconteceram, muitas mudanças ocorreram e responsabilidades aumentaram. Vou repetir, responsabilidades aumentaram. E vou definir responsabilidade mais uma vez. É a obrigação ou dever de agir do ponto de vista consciente e ético de você, para você mesmo e para com os outros, sabendo que irá responder pelos seus atos, pelos atos dos outros e por tudo que lhe foi confiado. Então, na atual conjuntura que a gente está vivendo, você acha que a pessoa que não tem condição de sustentar mais de 2 filhos vai ter 4, 5 filhos? Ele vai ter que responder por isso. Porque a responsabilidade hoje em dia, com o custo que existe, é totalmente diferente da que existia com 60 anos atrás ou 100 anos atrás. Então são coisas que não devem ser comparadas. Não devem ser comparadas. O que eu acho errado é a nulidade de filhos. Porque aí traduz um egoísmo muito grande daquelas criaturas. Eu acho que pelo menos ficar no pau a pau, né? É 2 que estão juntos, então vamos estar pelo menos 2 na vida, né? Porque deixar só um filho depois para cuidar de 2 velhos, a gente vê as dificuldades hoje. Hoje mesmo no meu consultório aconteceu isso. A menina lá chorando, e agora, doutor? Só sou eu. Eu digo, pois é, minha filha, é só você. Não tem 2. Então se não tem 2, vamos dar um jeito, ué.
O pai está com Alzheimer e a mãe está com AVC em cima de uma cama. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu digo, pois é, vamos arrumar um jeito, vamos arrumar alguém que possa lhe ajudar. Entende? E são essas dificuldades. Então, a pessoa que está tendo um relacionamento com o outro, pense, porque ela não vai ser eternamente saudável. Ela vai envelhecer. Ela vê as pessoas ficando cada vez mais idosas. E vê pessoas mais idosas cada vez mais doentes e mais dependentes umas das outras. Como é que ela quer colher algo quando ela ficar dependente, se ela não deu aquilo quando estava tendo condição de botar filho no mundo? É muita comodidade isso. Então a pessoa tem que pensar um pouco nesse sentido. Deixa pelo menos 2. Se tiver um pouco de bom senso, vai 3, né? Pelo menos dá uma a mais, uma chance a que alguém está do outro lado. Então que a gente tenha um pouco de visão nesse sentido. Por quê? Porque nosso plano existencial, o plano existencial nosso, ele deve estar de acordo com a natureza, dizendo natureza com N maiúsculo. Natureza com N maiúsculo quer dizer todas as obras que existem no universo. Eu não conheço uma outra espécie que vai se unir só para ficar. O macho com a fêmea lá curtindo um com o outro, e não vai ter procriação, porque se fosse desse jeito a espécie acabaria. É desse jeito que acontece. Então, no plano existencial de uma criatura que tem inteligência, ela não deve fugir do contexto do plano existencial da natureza com N maiúsculo. Então, você querer casar para não ter filho e ficar só curtindo a vida, um se apreciando junto com o outro, a beleza que vão ficar depois que ficar velho vai ser uma maravilha, tá entendendo? E não tiver ninguém para criar, nossa senhora, para ajudar, vai ser uma fofura isso depois. Então, isso não faz parte do plano existencial. Nosso plano existencial é para que você dê continuidade à espécie. Você pelo menos se enquadre nisso. E se enquadre de uma maneira harmônica. Está no livro O Consolador de Emmanuel, eu acho que é o Consolador, em que ele é questionado a respeito da população da Terra. E ele fala, as condições da Terra dá para trazer vida para muito mais pessoas aqui encarnadas do que se imagina. Tem muitas terras para ser exploradas, tem muita coisa para ser cultivada, entende? O problema é que as pessoas são egoístas ainda aqui na Terra. Então, você deixar que a população da Terra aumente um pouco mais, não vejo nenhum problema quanto a isso, entende? Tem lógica o que a Emmanuel fala. Então, você saber que vai se casar com o outro e ter 2 ou 3 filhos, faz parte do plano existencial. E aí eu vou te devolver uma pergunta. Se faz parte do plano existencial, pelo menos a coisa ficar pau a pau, você que resolveu não ter filho ou teve só um filho, o que é que você acha que está acontecendo com aquele que ficou do outro lado e que não veio? Eu vou te dar um exemplo disso no livro, quem conta essa história é Divaldo. Se eu não me engano, está nos livros do Manuel Filomeno. Divaldo conta a história do seguinte, que conhecia uma família muito sacrificada, uma história essa, e que já estava no seu 4º filho. E esses 4 filhos muito trabalhosos, alguns com doenças já de nascença. E a mulher engravidou pela 5ª vez. E quando ela viu que estava grávida da 5ª vez, disse, não, agora não. Eu não aguento mais um 5º. Tenho 4 que me dá muito trabalho e vai ser trabalho para a vida toda. Esse 5º eu vou abortar. Foi e abortou. Teve um problema, teve que tirar o útero, não conseguia mais engravidar de jeito nenhum. E esse 5º era justamente o espírito de luz que vinha para ajudá-la na redenção dos 4 irmãos que tinham ficado com ela já encarnado. E ela ficou com o resto da sua encarnação, passando por dificuldades que ela mesma criou para ela, quando recusou o seu 5º filho. A gente não conhece a lei de Deus. A gente não conhece
os planos existenciais das nossas vidas. Mas a gente pode ter um pouco de bom senso para saber que Deus, quando manda alguma coisa para a gente, é melhor a gente aceitar. Entende? Então são coisas que a gente precisa analisar de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais abrangente, porque é uma atitude narcisista você casar e não ter filho, porque você distorceu a sua realidade, você fugiu num princípio natural, e você está visando junto com o outro que você se juntou a apenas viver de sexo e de prazer, sem querer ter mais compromisso moral com ninguém. Isso é egoísmo. Isso também é narcisismo. Então, que a gente amadureça um pouco a nossa maneira de enxergar e de ver a vida. E que a gente leve essa maneira mais aprofundada para que as outras pessoas também escutem. Porque existe hoje em dia um trabalho intenso da espiritualidade das sombras para tirar o homem do caminho do bem, para que ele se distancie do caminho da luz. Então não é à toa que eu estou trazendo esses exemplos de narcisismo para nós aqui. Não é à toa que a gente está falando sobre sexo aqui. Entende? E que a gente ainda vai falar das outras 4 topos de verdade. Então, que a gente esqueça um pouco do eu. Pense no nós. E no nós, não só aqueles que estão encarnados junto conosco, mas dos desencarnados que nos acompanham. E que estão, a maioria deles, esperando de nós uma atitude nobre, para que essa atitude nobre toque o coração deles. E eles acordem o caminho da verdade. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano é Loucura e Sexo e Loucura, e que trata-se de uma pessoa que tem transtorno bipolar, que está internada, e a mãe, que é católica, ouviu falar de Bezerra de Menezes, e vendo sua filha sofrendo, fez uma prece para Bezerra de Menezes com tanta sinceridade, que a prece chegou até ele, sem ela nem conhecer. Apenas tinha uma amiga que era espírita que falava muito desse tal do Dr. Bezerra de Menezes. E ele vem para resolver o problema. A causa da obsessão que agravou o transtorno bipolar nela foi justamente um aborto provocado. Porque ela não queria que a sua barriga ficasse com estrias. Ela não aceitava as deformidades que uma gravidez causa. Pois é, abortou, e aquele que ela abortou era justamente o seu desafeto que ela tinha ofendido e que vinha mais uma vez, através dela como filho, para tentar refazer laços de amor. Com isso, agravou o ódio e a raiva dessa criatura e ele passou a obsidiá-la porque ela ficou com a consciência culpada. Não vou contar o fim da história porque senão vocês não vão ler o livro. Mas é muito bonito, tá entendendo? Porque são dos poucos livros que fala de transtorno. Nesse livro, o termo que ele usa é psicose maníaco-depressiva, que hoje em dia a gente chama de transtorno bipolar. Então é muito bonita a coisa. Eu falo isso para que vocês entendam. E muitas vezes um desafeto nosso, que estava pronto para reencarnar, e a gente fecha as portas, ou uma alma nobre que veio para nos ajudar em nossas expiações futuras, quando a gente ficar velho, porque a gente não sabe quais vão ser as nossas principais expiações. Eu não sei das doenças neurodegenerativas que eu posso ter que passar. Eu não sei das limitações que eu vou ter no meu corpo. Não sei de nada disso. Mas sei que em toda prova, expiação e missão, eu preciso de ajuda. Eu preciso de amores ao meu lado. Eu preciso de alguém que venha me fortalecer. Então, se eu sei que eu preciso disso, se eu sei que eu sou incompleto, se eu sei que eu tenho falhas,
Se eu sei que eu devo muito, que eu sou um trabalhador de última hora, um espírita, e já falhei com Jesus, já falhei com os 10 mandamentos, não é melhor a gente ter um pouco de bom senso e cativar mais amizades e ter mais amigos ao nosso lado, para que nós, juntos, possamos vencer as dificuldades? Esquece o eu. Usa só o eu quando for trabalhar a inteligência emocional e fazer o seu autoconhecimento. Porque aí é você com você mesmo, tá entendendo? E que você seja honesto com você. Não queira falsear as suas atitudes, nem querer arrumar explicações para os seus vícios e para as suas falhas. Porque a gente é muito bom para tentar explicar os nossos maus pendores. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso porque ciclano fez assim. Eu fiz isso porque eu fui constrangido a fazer, como se fosse realmente desse jeito, né? Como se você não fosse o dono da sua vontade. Como fosse os outros que estivessem lhe obrigando a ser desse jeito. Não. Olhemos para nós com esses olhos críticos que precisamos ter para nós mesmos. Porque é assim que você vai reconhecer essas 4 topos verdades que fazem parte de nós, que estão conosco. E que, digo de passagem, todos nós temos uma delas que é prioritária nessa encarnação. Pode procurar, porque você vai encontrar. Você não vai fugir disso. Se você pensa que essas 4 topos verdades fazem parte só disso que esse irmão trouxe para nós, você está enganado. Você vai ver lá quando Kardec fala sobre o poder da riqueza e do narcisismo, ele tem uma frase no Livro dos Espíritos Nosso, que ele fala da riqueza, entende? Do dinheiro, que é justamente sobre essa, ele fala das 3 topos verdades. Num texto só que ele disserta. Eu já trouxe isso aqui para vocês. Então, isso está em todo canto, gente. Isso não é só obra desse irmão, não. Entende? As pessoas acham, mas a espiritualidade está fazendo. Sim, mas está lá também para nós. Olha o que é que Jesus fala. Está lá em São Lucas, eu gosto de trazer isso. Ele fala mais ou menos assim: cuidado, para que na hora do juízo, quer dizer, quando você for desencarnar, você não ser pego de laço na glutonaria, embriaguez e nos prazeres da vida. Tu sabe o que é glutonaria, não sabe? É o que 62% da população brasileira está passando. Porque hoje em dia não tem essa história de dizer sobrepeso. Não, sobrepeso é doença. Não tem essa doença, é só obesidade. Não. Isso acabou. Sobrepeso é doença. Aumenta a mortalidade. O trabalho mostrava que a obesidade grau 1 você antecipa a morte em 1 ano. Obesidade grau 2 antecipa em 3 anos. Obesidade grau 3 antecipa em 10 anos. Esse trabalho foi publicado e foi o maior trabalho que eu já vi na minha vida. Foram milhões de pessoas que foram analisadas no mundo inteiro. Inteiro. Isso mostra que a obesidade é suicídio indireto, como a gente estava conversando aqui no começo da nossa reunião. E que está todo mundo aí comendo, se empanturrando de comida. Achando que tá bom, eu posso, vai. Você pode, faça. Já falei para vocês no livro Memórias do Suicida, quando o Botelho chega no sanatório, que encontra os irmãos todos debetados, demenciados, que tem zumbi todo deformado, ele assusta tanto que ele diz, mas eu pensei que nós, no vale, era a pior espécie que podia existir, mas eu vejo que tem coisa pior aqui. O que é que esses fizeram que foi pior do que nós? E ele diz, esses são aqueles que padeceram da gula, do fumo, do álcool e das drogas lícitas e ilícitas, deliberadamente. Tiveram tempo suficiente para corrigir seus defeitos e seus vícios, mas se recusaram. Então, desse jeito. E ele fala, o que é que vai ser dessas criaturas?
Por enquanto vão estar aqui, pelo menos eles não estão sendo vampirizados pelos espíritos da sombra. Estão aguardando alguma alma caridosa, em algum momento, poder recebê-los, para encarnar num corpo totalmente deficiente, e talvez nem conseguir nascer na primeira tentativa. Então são coisas que a doutrina espírita traz. Esse livro Memórias do Suicida, quando foi apresentado para o Chico pegou no livro e disse, nos próximos 50 anos não vai ter uma obra tão bonita, tão perfeita e tão bela quanto essa. Para você ver o peso educativo que tem essa obra. Então são coisas que a gente vê, que está na nossa doutrina, ao nosso alcance, para a gente estudar, aprender e trazer isso para a nossa vida. E vivendo em nossa vida, a gente levar para a vida daqueles que estão junto conosco, através do nosso comportamento modificado, e que a gente não faz. Mas que está ao nosso alcance fazer. Então, que eu entenda isso direitinho, entende? Para que eu não caia novamente em uma dessas 4 topes verdades. Mas, bem, eu acho que ficou bem esclarecido um pouco do narcisismo moral para vocês, né? Vamos falar um pouco agora sobre o terceiro sugestão das sombras, né? O terceiro é o poder. O poder tem prevalência em a natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários. Então, olha, esse prevalência significa predominância em todos nós. O homem, a natureza, o homem, ele gosta de poder. A gente trouxe isso do reino animal. Vê como é que fica os macacos. Vê como é que fica os leões. Vê como é que fica os outros animais da natureza. Somente aqueles que já têm um pouco mais de desenvolvimento do seu princípio inteligente. Eles vivem em suas castas lá, juntos, entende? E que tem um que sempre tem o poder sobre os outros. E se aquele for afrontado, ou quando aquele ficar velho, dançou, né? Vai vir um novo e vai passar por cima dele. Então a gente traz isso do reino animal. Aí você vai dizer, mas então se eu trago do reino animal não tem culpa nenhuma. Tem culpa sim. E muita culpa. Porque o problema nosso, quando Deus nos deu a inteligência, que veio a consciência, mostrando para nós que temos a consciência moral, consciência ética e consciência de futuro, nós, com a consciência de futuro, sabemos que temos uma vida extramaterial e que existe um Deus, coisa que os animais não sabem. A consciência ética mostra para nós o que é certo e o que é errado, a diferença do bem e do mal, da verdade e da mentira. A consciência moral mostra que você é responsável pelos seus atos e vai ter que assumir as consequências disso. Então você vai sentir o poder chegar batendo na tua porta. E isso vai te trazer uma certa alegria, um certo prazer. Porque isso faz parte do teu sistema de recompensa. Desejo, motivação e prazer. Mas você também sabe, com a consciência, que você tem deveres. E é aí que existe o nosso maior problema. Porque toda vez que você deliberadamente foge do dever, você hipertrofia seu sistema de recompensa e fica escravo do seu desejo e do seu prazer. A gente corrompe o sistema de recompensa. É aí que está o nosso pecado capital. E depois que você corrompe, você tem que extrair novamente o dever para que ele venha educar o seu desejo. O tempo inteiro, em nossas vidas, em tudo que você estiver fazendo, você está de um lado tendo o desejo e o prazer, e do outro lado, o dever e o esforço. Você escolhe. Um é pensamento tipo 1. Não vai te gastar energia nenhuma, que é o desejo.
que é o teu automatismo. O outro é pensamento tipo 2. Vai requerer reflexão, pensamento, análise, ponderação daquilo que você está fazendo. A gente precisa entender que poder não é só você ter diplomas ou alguma coisa que te coloque acima dos outros. Poder é toda vez que tua ação exerce ação, influência na ação do outro. Toda vez que você estiver agindo e estiver influenciando a ação do outro, você vai estar exercendo de poder. Aquele que está embaixo da ponte com o outro lá, junto com ele, que não tem nada, mas que está influenciando o outro, e a ação do outro está exercendo poder sobre o outro. Você não precisa ter dinheiro, título, bens para exercer poder. Poder é a tua influenciação na ação do outro. Então que a gente entenda que nós temos prevalência de abuso de poder, de querer mandar os outros. Eu quero dizer com isso que toda vez que você quer se apoderar dos outros, você está sendo o obsessor do outro. O marido que quer mandar na mulher, está obsidiando a sua mulher. A mulher que quer mandar no marido, está obsidiando seu marido. O pai que quer mandar sempre nos filhos, sem educar, está obsidiando seus filhos. Os filhos que querem mandar no pai, sem levar em conta a situação do pai, muitas vezes já numa fase final de vida, está obsidiando seus pais. É isso que Kardec chama de obsessão de encarnado para encarnado. E veja, e te digo mais, creio eu, que a obsessão de encarnado para encarnado, ela tem um caráter muito mais prevalente, mais predominante do que a obsessão de desencarnado para encarnado. Obsessão é essa que as pessoas acham que é a pior que possa existir. E não é. Então, como já chegou a nossa hora, eu vou parando por aqui. E a semana que vem a gente continua a falar um pouco mais sobre poder e depois sobre o dinheiro. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. A quem obedeces. E, segundo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço da autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares os conselhos do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendermos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna.